Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A gente está aqui aguardando uns minutinhos que o pessoal está entrando aqui. Já temos, já temos 40 pessoas online, então é uma satisfação recebê-los aqui em mais um webinar do IBRACON. Né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Sobre pontos de atenção para o encerramento das demonstrações contábeis de 2024. E eu ressalto aqui algumas mensagens institucionais do IBRACON, dizer que essa é uma iniciativa, né, do IBRACON e ela fala muito da bandeira do IBRACON, uma das bandeiras do IBRACON, da auditoria independente, que é a relevância da auditoria independente para o mercado e para a sociedade e também atividade como agente de mudanças. E vocês podem assistir esse webinar no final, vai ficar gravado, estará disponível no nosso portal. Então, vocês, associados do IBRACON, podem ter acesso a esse webinar, tá? No chat, fiquem à vontade para deixarem suas perguntas, seus comentários, que a gente vai estar aqui monitorando e passando essas informações para os painelistas que estarão aqui hoje. Tá? E também no chat a gente vai deixar uma pesquisa de satisfação mais ao final do webinar para que vocês deixem os seus comentários, avaliem esse webinar e as sugestões são sempre muito bem-vindas para a gente. Tá? Então, uma boa tarde. Eu agradeço muito aqui a Viviane Bauer, o Silvio e o Tiago por estarem aqui em mais esse webinar. A gente terminou 2024 com o Tiago, com um webinar com o Tiago e com a MED, e nós começamos aqui o ano com um webinar também com o Tiago, com a MED, e hoje com a participação de outros dois coordenadores dos comitês e comissões aqui do IBRACON. E agora, para fazer a apresentação, para falar um pouco mais sobre esse webinar, eu deixo aqui, passo a palavra para o Ahmed Khatib, que é o nosso gerente técnico do IBRACON, que vai aí iniciar essa conversa com os nossos convidados. Ahmed, fica com você e obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. É sempre uma honra muito grande estar aqui e aprender, sempre aprendendo, né, com grandes nomes da nossa auditoria, né? Hoje a gente tem três grandes nomes, né? Não só da auditoria independente no Brasil, mas também que reforçam, né, os nossos grupos, nossas comissões internamente aqui no IBRACON, né? Trazendo uma certa uniformidade, né, e maior segurança para todos os associados do nosso instituto, né? Então, o tema de hoje são os famigerados, né, pontos de atenção para o encerramento das demonstrações de 2024, né, em que pese o fato que já, espero eu, né, estejamos aí nos finalmente, né, para a entrega dos relatórios, esses pontos, ao que tudo indica, sempre aparecem, né, no calor aí dessa reta final. Então, para abrilhantar a nossa tarde, hoje a gente conta com a participação do Silvio Takahashi, que é o nosso coordenador do Comitê de Normas de Contabilidade, com a Viviane Bauer, que é a nossa coordenadora do Comitê de Normas de Auditoria, e com o Thiago Bernet, que é o nosso coordenador da Comissão Nacional de Normas Técnicas, né, aqui do Instituto. Então, três grandes nomes com grande conteúdo e bagagem para transmitir aqui uma parte do seu conhecimento nessa tarde. Então, desde já, eu agradeço a todos, insisto e reforço aqui a fala da Ana para que participem, enviem comentários, sugestões, outros temas, né, que sejam de seu interesse. E desde já passo a palavra para o Tiago. Boa tarde, grande professora Média, aqui, ó, deixando saudades. A Magali disse que fez pós com você na FECAP aqui e efetivamente está relembrando. É bom ver isso, bom ver a nossa profissão, os nossos colegas juntos e estar mais uma vez com vocês aqui no ano de 2025. Tenho certeza que essa não é a data mais propícia para parar, para ouvir ninguém falar, né? Acho que nossas agendas nesse momento estão bastante conturbadas, atendendo os nossos clientes, fazendo auditorias, num ambiente cada vez mais desafiador. Nós conversávamos aqui, enquanto aguardávamos ansiosos o começo dessa live, para debater um pouco do desafio, né, que a contabilidade tem representado nas nossas vidas e como ela mudou de um ambiente de coisas objetivas para um ambiente de muito julgamento e subjetividade. E para nós aqui como auditores independentes, a dificuldade incremental que tudo isso gera
na nossa execução, né? Eu sempre gosto de lembrar que meu avô era o CRC número 21 lá no Paraná, né? Foi uma das primeiras turmas de formando, e o orgulho dessa história dele e do fato dele ser um contador vivo, ganhando medalha, às vezes ainda está no CRC, obviamente agora ele já não está mais entre nós, só tem essa cara jovem aqui, mas já não está mais entre nós, já tem muitos anos. Mas a contabilidade sai de um modelo de custos e vai para um modelo de estimativa, de valor justo, que, de fato, enseja uma complexidade muito maior pelos preparadores e, de nossa parte, muito mais escrutínio, ceticismo, né? Palavra de ordem principal do nosso regulador. Mas eu estou aqui só para contar a história enquanto o pessoal chega, porque os grandes artistas da tarde de hoje são colegas de longa data, com quem eu divido a CNNT. Introduzindo para aqueles que não conhecem, a CNNT é o órgão, vamos dizer assim, a comissão em que circulares ou os temas de contabilidade e de auditoria dentro do IBRACON passa antes da aprovação da diretoria, né? E assistidos pelos coordenadores desses dois maiores grupos de trabalho, que são a CNC, com a liderança do Silvio, falando de contabilidade, e a CNA, com a liderança da Vivi, falando de auditoria. Sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o Silvio para falar das demonstrações de 2024. Silvio, que é um colega muito querido, muito inteligente, às vezes enigmático, então ouvir um pouco a voz do Silvio é muito bom, porque ele costuma ser um excelente ouvinte e às vezes a gente tem que perguntar se ele ainda está ali, mas eu tenho certeza que ele vai ter muito para contribuir com a gente. Silvio, um prazer ter você aqui, o palco é seu, muito bem-vindo, e eu acho que a gente abre com um quiz, né, para dar uma aquecida nesse pessoal, falando de um dos temas de uma das mais recentes modificações aí que a gente passou dentro do CPC. Silvio, bem-vindo. Espero que você se divirta com a minha introdução, em vez de querer chutar minha canela, porque realmente é com todo carinho que eu falo que você é um cara enigmático. Sem dúvida. Boa tarde a todos aí, obrigado aí pela introdução, Tiago, aí um prazer estar aqui com todos. Obrigado aí a MED aí pelo convite, prazer estar com a Vivi também aqui, que é a nossa colega aí de CNT, como o Tiago bem colocou, né? Como acho que o Tiago ponderou, Solange, se você conseguir colocar o quiz só para a gente aquecer um pouco aqui antes que vocês comecem a nos ouvir falando aí durante uma hora, né? Então, só para dar uma perspectiva aqui contábil, né? Eu não sei se vocês conseguem interagir e votar, eu acho que sim. Mas a primeira questão aqui que eu coloco, novamente, sob o ponto de vista contábil, né? Essa pequena questão só para a gente se situar aqui, né? Então, das alternativas abaixo, qual descreve corretamente o processo de encerramento das demonstrações financeiras para o exercício de 31/12/2024, né? De novo, sobre o ponto de vista contábil. Vivi vai falar um pouquinho de auditoria, eu vou falar aqui de contabilidade e normas do CPC/IFRS, né? Então, nós temos aí 4 alternativas, né? O encerramento, sendo a primeira alternativa A, o encerramento das demonstrações financeiras de 31/12/2024 não trará modificações significativas, né? Não sei se teve um problema aqui, Solange, mas eu acho que eu posso continuar com o quiz, não? Está na minha tela aqui, Silvio. Acho que agora estamos todos aptos a votar aqui, mas tá. Continuar explicando o caso aí. Estou chegando aqui, me desculpe aqui. Então, alternativa A, o encerramento das demonstrações financeiras de 31/12/2024 não trará modificações significativas, pois as normas contábeis atuais continuam em vigor, com algumas revisões pontuais em determinados pronunciamentos. Alternativa B, uma das principais mudanças será a obrigatoriedade de apresentar novas categorias de receitas e despesas, conforme definido aí pelo IFRS 18, que substitui a IAS 1. Alternativa C, as empresas deverão utilizar a OCPC 10, que trata de créditos de carbono, permissões de emissão e créditos de descarbonização, que são os CBIOS. E a alternativa D, o fechamento das demonstrações financeiras de 2024 requer a apresentação de informações detalhadas
apenas sobre os fluxos de caixa de financiamento sem impacto nas receitas e despesas operacionais. Então, dá aqui 20 segundos aqui para vocês votarem nessas 4 alternativas e escolham a que melhor reflete aqui a nossa situação, na opinião de vocês, né? Sugiro você só dar um pouco mais de 20 segundos aí para que tem um delay aí entre o pessoal ler, votar Sem dúvida. e processar nessa nossa pandemia aqui, Silvio. Enquanto isso, a gente pode falar sobre ou ficar em silêncio, né? Às vezes eu preciso aprender contigo como permanecer em silêncio, Silvio. Eu não consigo, cara. Literalmente, eu tenho um problema grave de não deixar espaços vazios. As pessoas têm que ficar me ouvindo aqui enquanto elas votam. Eu não posso deixá-las em paz, sabe? E de fato, eu acho que você tem muito a ensinar, cara. Arte milenar, tio. Milenar dos antepassados. Tem algumas pessoas no chat dizendo que não estão conseguindo ver o quiz. Tem, acho que aqui na aba superior do Teams, tem um botãozinho de votação. E ali consegue verificar também a pergunta, tá? O pessoal falou que não está conseguindo achar, né? Se vocês quiserem escrever no chat, as pessoas que não conseguiram achar, né? Que ouviram a fala do Silvio, e se quiser dar opinião também sobre o que vocês acham que 2024 eventualmente vai trazer de diferente pra gente, manda ver, senta o dedo aí que a gente lê. Obrigado. O Sérgio já votou, olha. E a Solange colocou no chat ali, para quem não lembra o que o nosso amigo Silvio acabou de dizer. Será que já foi o tempo, Thiago? Fica à vontade, Silvio, o palco é teu, você que manda, o tempo é teu, cara. Eu só... Deixa eu ver aqui. E considerando que a gente já tá passando vergonha aqui, que não abriu na tela das pessoas, que elas não conseguiram votar, eu acho que podemos fingir que nem tentamos fazer e seguir o barco. Bom, de qualquer forma, quem escolheu a alternativa A, que eu vi aqui que algumas pessoas escolheram, acertou. Não houve, então, grandes pronunciamentos novos aí, relevantes, que vão entrar em vigor agora para 24, né, para 25, para 27, a gente vai falar um pouquinho, tem novos pronunciamentos que devem trazer impactos significativos, mas para 24 houve somente aí algumas revisões pontuais em determinadas normas, que é a pauta de hoje, né? Então acho que vocês estão conseguindo ver a agenda agora, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os assuntos fiscais, tem aqui 3 aspectos interessantes, que é o Pilar 2, reforma tributária, a Lei das Subvenções, a Lei 14.789, falar um pouquinho aí sobre a revisão no IFRS 16, na IS 1, no IFRS 7, e para 2025 a gente tem aí o CPC 10, que trata aí dos créditos de carbono, né, que é uma norma bastante interessante e inédita, uma vez que não tem paralelo com as IFRS ainda. Então o próprio IASB está tomando o CPC 10 como também um ponto de partida para que tenhamos aí um pronunciamento do IFRS que trate aí do tema de créditos de carbono, né? Então, começando aqui, já que eu tenho 20 minutos, falando um pouquinho aqui sobre assuntos fiscais, então a gente, para quem não teve oportunidade de acompanhar, já que a nossa agenda tributária é bastante dinâmica, né? Logicamente a gente está muito focado na reforma tributária, do que está para vir aí nos próximos anos, mas no finalzinho do mês de dezembro, na verdade no dia 27 de dezembro, né, como sempre é de praxe aí no Legislativo, no Executivo, foi emitida aí entrou em vigor a Lei 15.079 de 2024, que trata exatamente do Pilar 2. Né? O que é o Pilar 2? É uma norma aí da OCDE, né, que trata aí de apuração de imposto de renda aí para entidades. Isso eu friso bastante, entidades que faturem aí
acima de 750 milhões de euros, né? Então, são para grandes empresas aqui no Brasil. Nós temos, logicamente, grandes empresas e que tenham também subsidiárias no exterior, né? E o que o Pilar 2 fala? Para quem tem faturamento acima de 750 milhões de euros em 2 dos últimos 4 anos, eles vão ter que fazer um cálculo de tributação no consolidado, de forma que a alíquota efetiva seja de no mínimo 15%, né? Então, aquelas estratégias de planejamento financeiro de empresas abrindo aí holdings na Holanda, na Irlanda, em outros países fiscais aí para reduzir a carga tributária, isso tende a acabar, uma vez que os países aí que adotam as regras do OCDE, que é principalmente a Europa, a Ásia, né, já estão começando a tributar, e o Brasil, a Receita Federal também, para não perder esse naco aí de tributação, também instituiu essa lei, né? O que aconteceu? Em IASB, em maio de 2023, ele emitiu uma revisão do IAS 12, que é o nosso CPC 32, e dá um waiver para as empresas não precisarem reconhecer IR diferido decorrentes da adoção do Pilar 2, enquanto a lei efetivamente não esteja em vigor, que é o caso exatamente no Brasil. A lei foi emitida em 27 de 12 de 2024, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, as empresas que se enquadram nessa situação de ter esse faturamento acima de 650 milhões de euros e terem subsidiários no exterior, estão dispensadas de calcular IR diferido sobre o Pilar 2. Mas vão ter que divulgar em nota eventuais efeitos aí da adoção dessa política a partir de 1º de janeiro de 2025. Ou seja, vão ter que divulgar em nota e calcular também os efeitos. Embora você não tenha que registrar isso contabilmente, os efeitos do IR diferido, você vai ter que divulgar em nota os efeitos esperados, né? Então, essa é uma regra global e, logicamente, que começa a afetar também o Brasil a partir desse ano de 2025. Um segundo ponto aqui importante também é a reforma tributária, né? Acho que a gente está acompanhando o trâmite aí no Congresso, então teve aí uma promulgação aí já no finalzinho de 2024 aí, principalmente dos impostos indiretos, né? Do IBS, da CBS, do imposto seletivo, que vão substituir aí IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? E pensando que eles começam a vigir somente a partir de 2027, a gente tende a achar que não há nenhum efeito contábil já em 2024, né? O que é um engano. Por quê? Porque, principalmente para os créditos tributários que existem, créditos de PIS, COFINS, ICMS, que estão registrados lá no balanço e que têm um prazo de compensação de longo prazo, esses saldos tendem a ser afetados. Se a entidade não tiver um plano de realização desses créditos tributários que já estão contabilizados, que vão ser registrados nesse intervalo entre a vigência, a promulgação e a vigência aí dos efeitos da reforma tributária, nós podemos ter um problema aí de valuation, de allowance, que poderia ser requerido aí se a empresa não conseguir monetizar esses créditos. Então, créditos tributários já em 2024, isso aí é um ponto de atenção, a gente tem que fazer aí uma análise se eles são recuperáveis ou não. Logicamente, aí que a monetização dos créditos aí não está muito clara aí na legislação como vai ser feito mesmo após a implementação da IBS, do CBS, do imposto seletivo, mas é um ponto que a gente já precisa discutir com a administração e estar atento aí para o fechamento de 24 já. O terceiro item aí da Lei 14.789, que trata de subvenções, então em 29 de dezembro de 2023 surgiu essa Lei 14.789, né, que mudou um pouquinho aí a concessão dos benefícios aí sobre subvenções de investimentos, né? Então, a lei trata basicamente agora de subvenções para investimento, né? Então tinha aquela questão de custeio que a gente sempre discutia no passado, nos últimos anos, né? Principalmente aqueles incentivos estaduais de ICMS que eram considerados lá segundo o STJ como subvenções, então isso mudou um pouquinho agora a partir de 2024. Então essa lei muda a dinâmica aí, antigamente não havia tributação sobre tais subvenções, né? E essa lei trouxe um fato novo, que não existe mais exclusão da subvenção na base de apuração aí do IR e da CS, né? Então, eles passam a ser tributados, mas as entidades podem ter direito a um crédito fiscal de 25% sobre as receitas de subvenção. Aí existem algumas regras que limitam talvez o efeito da depreciação aí dos investimentos feitos, né? Mas isso gera, então, crédito fiscal que você pode pedir reembolso ou então compensar com outros tributos federais, né?
Existem uma série, logicamente, de regras específicas para se calcular esse crédito financeiro, mas, a grosso modo, acho que seria isso. E a grande pergunta que fica, principalmente para os auditores, é, bom, como que a gente trata, então, essa nova lei das subvenções, né? Será que ela se enquadra com o IAS 12, o CPC 32, que trata dos impostos sobre a renda, ou será que ela é uma subvenção aí que a gente trata de acordo com o IAS 20 e o CPC 07, né? Então, isso a gente estava discutindo na CNT, né? Embora o Tiago me corrija se estiver errado, mas embora não tenha sido concluído, a tendência é que os auditores sigam aí a linha de que essa lei de subvenções passa a se enquadrar no CPC 07, né? E o que isso muda? Muda a forma de classificação desses efeitos na DRE, né? No IAS 12, no CPC 32, geralmente os impactos das subvenções iam na linha de imposto de renda, e se a gente aplica o CPC 07, isso passa a ser tratado como um resultado operacional. Então, para quem tem subvenções aí, principalmente em empresas aí no Norte e Nordeste, também tem que ficar atento aí aos efeitos das subvenções, a classificação na DRE, também ao cálculo e divulgações também em notas explicativas, né? Deixa eu te interromper aqui, Silvio, só para trazer uma novidade que efetivamente eu não te brifei, mas na sexta-feira a gente teve o Ibracon uma reunião com a CVM para debater esse impacto e a classificação entre efetivamente IAS 12 e 20, e o tema ainda, a CVM nos pediu tempo para pensar um pouco mais sobre o tema, mas ele ainda segue sob escrutínio deles, que comprometeram-se a voltar para a gente ainda essa semana. Então, não temos ainda uma decisão final, efetivamente é um tema de bastante cinzento, para dizer o mínimo, né? Falávamos novamente da questão de julgamentos, e uma norma empurra para a outra, né? O IAS 12 fala que não está no escopo dela olhar isso, o IAS 20 fala que não está no escopo dela olhar isso, e daí a gente fica um grande ponto de interrogação. Mas, no momento aqui, a gente segue um pronunciamento da CVM, que nesse momento acho que o que nós temos aqui a relatar aqui para os associados é minimamente uma divulgação na medida da relevância do tema, aí seria prudente por parte das instituições, né? Mas, em caso de novidades, é possível e bastante razoável que ou a CVM se pronuncie sobre o tema, ou o Ibracon se pronuncie sobre o tema num futuro bem próximo. Ok. Obrigado, Tiago, pela atualização aí. Então, é um tema sensível que a gente vai continuar monitorando, então, concluindo aqui o tópico, né? E nós tivemos, então, aí também outras revisões aí pontuais em alguns pronunciamentos, então não são mudanças drásticas, não tem nenhum novo entendimento, são mais esclarecimentos do que de normas que a gente já tem hoje. A primeira, acho que o IFRS 16, que corresponde ao nosso CPC 06R2, que trata aí de arrendamentos, né? Nesse caso aqui, a revisão foi bastante pontual, então ele trata aqui de mensuração de passivos quando existe uma operação aí de retroarrendamento, ou o famoso sale and leaseback. Então, antigamente, na norma atual, não existia aí como você mensura subsequentemente o seu passivo quando você tem um sale and leaseback, e agora a norma traz aí uma orientação um pouco mais clara de como isso é feito, né? Principalmente quanto ao reconhecimento de ganho da parcela que você transferiu de controle para terceiros do seu ativo que você vendeu e retroarrendou, né? Então, é uma alteração bastante pontual e bastante específica também, que não deve trazer efeitos muito significativos para a maioria das entidades, né, que não tem arrendamento, né? O segundo ponto de revisão pontual também aí do FRS trata aí da IAS 1, né, que é o nosso CPC 26R1, que é a classificação de passivos como circulante ou não circulante, principalmente aqueles que têm covenants, né? Então, não se espera que tenha nenhuma mudança drástica também na classificação aí de passivo não circulante para circulante quando existem covenants, mas a norma aí trouxe somente alguns esclarecimentos de como que você faz a mensuração, se você estourou ou não covenant, né? Então, principalmente em relação ao cumprimento de covenants que existem na data de reporte, né? Por exemplo, se você tem uma medição, um covenant que pede que você tenha um CCL acima, um índice de CCL maior que 1, por exemplo, em 30 de junho de 2025, por exemplo,
você não precisa considerar essa mensuração de 30 de julho de 25 quando você estiver preparando aí a sua demonstração de dezembro de 2024. Né? Então, você considera os critérios de Collins existentes em 31 de 12 de 2024. Mas, logicamente, que você vai ter que divulgar em nota explicativa como que vocês, ou como o cliente, na verdade, o preparador espera que as dívidas realmente vão ser aí roladas pelos próximos 12 meses para não ter que fazer uma reclassificação para o passivo circulante. Né? Então, nesse caso, do exemplo que eu dei, se você acha que você, ou a empresa, na verdade, acha que não vai cumprir com o COVAS em 30 de junho de 2025, teoricamente, ela vai ter que divulgar em nota como ela espera que não vai ter um estouro de Collins daqui 6 meses. Né? Um outro ponto de revisão também, que foi um tema bastante discutido, principalmente no último fechamento de 23, é em relação a essas operações de acordos de financiamento de fornecedores do IFRS 7 e do CPC 40R1, que é o famoso risco sacado, reverse factoring, confirming, as operações aí que envolvem financiamento de fornecedores. Né? Então, o IFRS 7 foi revisado, isso também entrou na pauta de revisão dos documentos do CPC, e agora existem mais requerimentos de divulgação. Ele não entra muito na questão do mérito de classificação, se isso é um passivo financeiro ou se continua como fornecedores, mas cria regras de divulgação bastante extensivas em notas explicativas. Né? Então, as empresas vão ter que divulgar termos e condições do acordo, para o saldo inicial e para o saldo final aí do período de report, eles vão ter que divulgar valores contábeis, rúbricas associadas que estão apresentadas no balanço patrimonial que contém esses acordos com fornecedores, faixa de datas de vencimentos dos passivos financeiros e contas a pagar fornecedores, comparando, por exemplo, faixas de vencimento com fornecedores que tenham e que não tenham aí acordos aí com os bancos. Né? E principalmente também tipos e efeitos de alterações não caixa nos valores contábeis dos passivos financeiros. Né? Então, existe uma série de novas divulgações. A preocupação, principalmente dos preparadores, é de que muitas informações são até sigilosas por conta da LGPD, né? Então, os bancos podem não fornecer aí para os nossos clientes. Isso pode trazer um problema de divulgação que vai ter que ser discutido com o auditor. Né? Logicamente que isso, como foi nos anos anteriores, vai demandar um esforço, logicamente eu sei que agora a gente já está no final de fevereiro, mas logicamente circularização, conciliação das circularizações aí com saldos contábeis, de forma que a gente consiga identificar quais fornecedores tiveram ou não esses acordos aí feitos com os bancos. Né? Então, mais uma vez, é um tema aí que a gente vai ter que monitorar bastante também nesse fechamento. Né? E, finalmente, eu não falei propositadamente aqui do IFRS 18, porque ele vale a partir de 2027, e, logicamente, que nós vamos ter webinars aqui no IBRACON, em outras entidades também bastante extensivos aí sobre o tema do IFRS 18. Né? Mas como não afeta muito o fechamento de 24, eu falei dessa revisão do IS1 e o IFRS 18, logicamente, ficará aí para eventos futuros que nós vamos ter aí logo em breve. Né? E, finalmente, para 2025, já está valendo aqui desde 1º de janeiro de 2025, a orientação do CPC número 10, que trata aí dos créditos de carbono, permissões de emissão, que são as allowances, e os CBIOS, que são os créditos de descarbonização. Então, essa é uma norma, conforme eu falei, que é bastante inovadora e inédita também no mundo, porque ninguém, acho que nenhuma outra jurisdição já emitiu norma contábil sobre esse tema, mas é um tema que, para quem vai ser afetado em 2025, é um tema também que gera bastante trabalho. Né? Nós, como auditores, também vamos ter que nos preparar, né? Já solicitando aos clientes aí a preparação dessas análises. Né? Logicamente que até hoje a gente não tinha uma norma muito clara a respeito desse tema, né? Com exceção dos CBIOS, aí, que o próprio IBRACON já tinha alguma orientação sobre o tema, mas sobre créditos de carbono em si não, e de forma bastante resumida, até em função do tempo, né? Então, a norma aí classifica aí os créditos de carbono como ativos não financeiros, que não são corpóreos, aí, que não têm substância física. Né? Então, eles devem ser tratados, aí, geralmente, dependendo, logicamente, do modelo de negócios ou do tipo de agente, né? Se você comercializa ou se você compensa os créditos,
Geralmente, quando você comercializa, ele é tratado como estoque. Se você usa, ou compra, ou adquire, ou gera esses créditos para compensação, ele é tratado como um ativo intangível. E na maioria das vezes é tratado a custo amortizado, né? Ou valor realizável dos dois ou menor, exceto quando você se enquadra na definição de broker trader, em que você avalia esses créditos a valor justo. Então, a grosso modo, simplificando, é isso, né? Então, para 2025, acho que a gente vai ter um trabalho adicional aí para os clientes que tiverem aí créditos carbono, compromissos. Então, ele também fala sobre quando reconhecer se você tem um compromisso público de descarbonização. Então, tudo isso é definido aí na norma. Então, para quem não começou a ler ainda, é bom começar, porque ela já vale a partir de 1º de janeiro de 2025 e deve afetar aí também os ITRs, logicamente, né? Então, acho que é basicamente isso, Thiago. Novamente, agradeço, estou à disposição aí para questões e passo para você de volta, né? Muito bom, Silvio. Muito obrigado aí pela sua apresentação. E, bom, acho que a boa notícia para muitos de nós é que estamos com normas estáveis, né? Neste momento aqui, nenhuma grande norma entrando, nada que efetivamente seja um modificador de paradigmas, mas a gente sabe que ainda temos muito a aprender e temos muito a melhorar, né? Então, mesmo a aplicação das normas antigas, tanto os nossos clientes quanto os nossos times aqui tem ainda muito a se desenvolver e a aprender com essa complexidade trazida pelas IFRS. Mudando de contabilidade para auditoria, aqui a notícia é um pouco diferente. Tem uma pequena modificação, quase nada relevante na ISA 600, que quem ainda não sabe audita grupos. Talvez vai ser um momento meio tardio para saber, né, Vivi? Mas a gente conta mesmo assim, certo? A gente tem que contar, né? Acho que então não tá. E também a gente estava comentando antes de começar o webinar, né, que os prazos têm se estendido muitas vezes, né? Então pode ser também que existam equipes iniciando os trabalhos aí de planejamento, né, para o fechamento ainda de dezembro de 24. Então, aqui, bom, eu vou trazer essa novidade, né, para esse ano. Então, as auditorias realizadas em 25, né, dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 24, a revisão da ISA 600, ela se aplica, né? Essa norma, ela foi revisada pelo IWSB para trazer a própria estrutura baseada em riscos, que já vinha da ISA 315, né, que nós adotamos há alguns anos atrás, né, 4 anos atrás já, né, e por conta dessa mudança da 315 também foi alterada a estrutura da ISA 600, né, então também essa questão do reforço das ligações com outras normas, principalmente aquelas relacionadas à gestão de qualidade, né, os ICQMs, também bastante presente na norma, no sentido de que o auditor do grupo ele tem que ter segurança de que os auditores dos componentes estão seguindo ali as mesmas questões éticas, né, os requisitos éticos e de qualidade aplicáveis ao auditor do grupo também, né. Uma outra questão que a norma traz é bastante presente no material de aplicação, né, os requisitos foram reforçados, mas o conteúdo do material de aplicação é que realmente se estendeu, trazendo as questões de restrições de acessos a pessoas, algum tipo de informação, né, principalmente aí por conta de alguns países que impõem restrições de acesso a outras jurisdições, né? Então, o que fazer nessas situações? Então, esse material de aplicação da norma traz alguns exemplos de procedimentos que podem ser efetuados, e também questões relacionadas à materialidade, à própria documentação de auditoria. Tá? Então, como eu disse, ela já está valendo. E talvez aí os auditores que façam, né, ou que são componentes de algumas empresas internacionais já estejam sentindo também essas mudanças nas comunicações com o auditor do grupo, né? Então, existe também uma ênfase bastante grande nessa comunicação
do auditor do grupo para o componente e vice-versa. Então, esperamos um maior número de calls e de checkpoints e de deliverables a serem cumpridos aí, entregues, né, ao auditor do grupo para preencher todos esses requisitos que a norma traz. Bom, uma outra norma que vai estar vigente a partir do ano que vem, né, então para exercícios findos em 2025, é a ISA for LCE, né, que são as entidades menos complexas. Então, vou tratar um pouquinho dessa norma aqui, explicar o trabalho que o IBRACON está fazendo também junto ao CFC, que vai ser bastante importante para tratar a questão da proporcionalidade da aplicação das normas de auditoria. Então, um dos temas que sempre foi muito discutido, né, que com as revisões das ISAs, as normas estão ficando cada vez mais extensas e complexas. Isso também é um efeito da própria complexidade das normas contábeis, né? Então, é um reflexo disso nas normas de auditoria. Porém, nós temos ainda muitas entidades que não são complexas, né? Ou menos complexas, né? No caso aqui. E você aplicar um conjunto de normas extenso, muitas vezes você perde tempo ou coloca-se ali muitas questões que não são aplicáveis. Então, qual foi a intenção, né, do IWSB? Foi desenvolver uma norma proporcional e apta às circunstâncias para auditorias de entidades menos complexas. Então, ela vai oferecer o mesmo nível de asseguração, ou seja, uma asseguração razoável, mas ela é mais adequada e mais proporcional a isso. E o que o IBRACON tá fazendo neste momento, né? A norma ela foi aprovada e não se tem ali as características qualitativas do que seria uma entidade menos complexa e ficou a cargo de cada jurisdição determinar uma característica quantitativa ou expandir uma lista de proibições, né, de que essa norma pode ou não ser aplicada. Então, é exatamente isso que a gente está discutindo, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, trabalhando num comunicado técnico que provavelmente vai ser divulgado em conjunto com a norma ainda esse ano, para orientar a aplicação dessa norma no Brasil. Tá? Então, a gente acredita que vai ser se a gente souber, né, como profissão, como auditores, trabalhar essa norma, ela é um meio de entrada, muitas vezes, para muitas empresas que estão começando a auditoria, né, e reforçar a importância da auditoria no contexto do mercado, né, de passar mais credibilidade. Então, a gente vai ter esse trabalho dentro do IBRACON de conversar com os diversos reguladores, os diversos agentes e, digamos, vender de forma positiva a ISA for LCE. Tá? Vou fazer uma pausa aqui, quer complementar alguma coisa? A Med, Thiago? Da minha parte, tudo ok, Vivi. E só lembrando, né, que o CNA, né, nosso Comitê de Normas de Auditoria, tem feito esse trabalho, né, de revisão dessas normas, revisão da tradução dessas normas, né, o Instituto, ele carrega essa responsabilidade, né, normativa, entre aspas, né, desde sempre, né, então as ISAs são traduzidas pelo Instituto, revisadas por nossos comitês, em especial o Comitê de Normas de Auditoria, e depois de forma conjugada com o CFC, são transformadas em NBCTAs, né, normas aí que são seguidas pelos colegas auditores, então é um processo bastante denso, delicado e que toma muito do tempo escasso, né, dos membros, né, Vivi? Assim como o seu. Então, só reforçando aqui que é um trabalho muito, muito minucioso para que tudo saia de forma bastante íntegra, né, do ponto de vista normativo, para que todos possam seguir de maneira uniforme. Isso mesmo. E é uma norma que ela vai ser, né, standalone, ou seja, ela é um conjunto ali, né, ela foi feita, preparada com base nas ISAs, mas ela vai ser uma norma independente, né, aplicada de forma independente, e, portanto, ela é bastante extensa também, né. Claro que não vai ser simplesmente a somatória do livro azul das ISAs, né, mas ela é uma norma bastante extensa, então a gente finalizou a revisão da tradução no final do ano passado,
e estamos nesse processo que eu comentei para a elaboração do comunicado técnico. E aí, para 2027, a gente tem algumas novidades, né? A primeira delas é a ISSA 5000. Então, né, já fizemos outros webinars aqui no IBRACON falando especificamente desta norma, né? Esta norma vai ser específica para a asseguração de informações de sustentabilidade. Então, ela vai substituir a NBCTO 3000, né, a ISAE 3000, que a gente utiliza hoje. E, atualmente, a gente acabou de receber, né, a tradução e vamos passar no processo de revisão interna no IBRACON. Tá? Então, essa norma ela foi emitida pelo IWSB, está nesse processo de revisão, e também vai virar uma norma brasileira, né, como as outras aí, como a MED mencionou, as NBCTAs. Especificamente com relação à asseguração, por que eu quis trazer esse tema da asseguração de sustentabilidade aqui, né? Vocês estão me falando, poxa, mas o Silvio falou de norma contábil, agora norma de auditoria, o que tem a ver a norma de sustentabilidade? Bom, eu acho importante aqui reforçar uma questão, né, de que a responsabilidade dos contadores na preparação das informações de sustentabilidade, né? Então, o Conselho Federal de Contabilidade, em outubro de 2023, né, ele colocou ali a resolução imputando a responsabilidade na preparação das informações de sustentabilidade aos contadores e também a asseguração dessas informações aos auditores, né? Então, a gente está nesse processo exatamente de transição com a implementação das normas IFRS S1 e S2 no Brasil, endossadas pela CVM, aí obrigatórias a partir, né, do ano que vem, e a partir de 2027, portanto, a gente vai fazer a asseguração razoável dessas informações. Então, isso vai ser uma mudança bastante significativa, né? Usualmente, a gente faz uma asseguração limitada, utilizando a NBCTO 3000, e passaremos a fazer uma asseguração razoável, utilizando a ISSA 5000. Então, chamo a atenção de vocês aqui para ficarem bastante atentos aos próximos cursos, né, treinamentos do IBRACON, porque realmente vai ser um assunto que a gente vai estar falando aí nos próximos anos. E a conexão com as informações contábeis, né? Então, assim, hoje o próprio IASB, né, Silvio, ele tem feito também divulgações técnicas relacionadas às normas contábeis e os efeitos de informações, né, de sustentabilidade. Então, trazer um pouco dessa conexão, né, o impacto das mudanças climáticas, quais normas contábeis têm que ser observadas, e do nosso lado, das normas de auditoria, as normalmente utilizadas, como a própria 315, né, na avaliação de riscos, a 540, na revisão das estimativas. Então, existe esse link, né? Não é à toa que o ISSB ficou um board irmãozinho aí do IASB, né, na preparação das normas de sustentabilidade para os preparadores, e o IWSB assumiu esse papel também na norma de asseguração. Aqui um ponto só que eu queria trazer, que essa norma ela é agnóstica, né, do ponto de vista internacional, ou seja, outros profissionais que não contadores, auditores, podem utilizar essa norma. No Brasil, como eu ressaltei, essa questão da resolução do Conselho Federal de Contabilidade, isso está também, né, sobre a nossa responsabilidade aqui de contadores e auditores. Tá? Então, vai ser bastante importante a gente estar atento aí para o que vem sobre sustentabilidade, apesar de Estados Unidos, né? Não vamos politizar aqui a discussão, mas a gente sabe do que está acontecendo. E só para fechar aqui o tema, né, para 2027, a gente tem duas outras normas de auditoria que estão em processo, né? A ISA 570 ela foi aprovada na reunião do IWSB de dezembro de 24, então eles estão no processo ali de aprovação pública, digamos assim, para divulgação oficial no site, e essa norma que trata sobre a continuidade, né, operacional, ela está trazendo impactos bastante significativos no relatório do auditor. E aqui eu trouxe também a ISA 240, que trata sobre fraude, que ela vai ser aprovada na reunião de março, agora de 25.
Então, essas duas normas, elas vão trazer mudanças significativas no nosso relatório. O que significa isso? Vamos ter sessões específicas no relatório de auditoria tratando de forma mais aprofundada desses dois temas, né? Então, quais foram os procedimentos que o auditor fez, por exemplo, para endereçar a questão de fraude. Então, teremos uma sessão específica no relatório, e também a 240 está trazendo link, né, com outras normas de auditoria que também foram recentemente revisadas. Então, acho que é um pouco disso, assim, a gente não fica sem emoções, não é, Amed? Novidades, e o CNA também não fica sem trabalho, né? Porque a gente já tem outras normas aí para revisar também a tradução. E é isso, trazer um pouco das novidades. É bem verdade, viu, Vivi? Eu acompanho o CNA há quase 15 anos, né? Eu nunca vi o Comitê de Normas de Auditoria do Bracon sem um dia de sossego, com um dia de sossego, né? Com férias, né? O ano passado foi animado, né? O começo do ano foi animado. Esse ano a gente está ainda aguardando os capítulos aí, mas sim, tem muita coisa, e o que é bom, né, na verdade, Sem porque dúvida. eu acho que isso fortalece e faz com que nossa profissão aí demande essa atualização constante. É verdade, trabalho aqui não falta, né? Temos perguntas, Thiago? Não, a Ana aqui colocou no chat para o pessoal fazer perguntas, caso haja, né? Mas eu acho que o Amed tem uma pergunta aí. Não, o pessoal tá meio tímido, né? Então eu vou fazer uma pergunta. A gente não combinou nada, mas eu acho que seria interessante, né? A gente discutir um pouco sobre os assuntos, sobre a recorrência dos assuntos, né? Na experiência de vocês, assim. Todo ano a gente discute pontos de atenção, pré e pós, né? O durante, né? O encerramento. Os assuntos eles se repetem? Se sim, quais são os assuntos, na opinião de vocês, que são mais sensíveis, assim, que realmente a gente fala com os clientes, explica, reexplica, mas sempre tem ali, voluntário ou involuntariamente, né? Alguma coisa que passa no filtro de vocês. Tem algum tema que é mais recorrente, excetuando-se, claro, os principais assuntos de auditoria, né? Aqueles pontos de atenção mesmo, que vocês têm que parar, sentar, conversar com o cliente, falar, poxa, vamos lá, deixa eu te explicar aqui pela 10ª vez. Vamos tentar corrigir isso aqui para o seu bem, para garantir aí uma melhor transparência. Existe ou são temas novos todos os anos? Eu diria que a recorrência é o principal, Amed. Vou dar um exemplo aqui, clássico, talvez. Cutoff de receita. Todo ano tem, todo ano a gente testa, todo ano a receita é uma linha tratada com muito carinho, até porque, já que o Vivi mencionou aqui a nossa norma de fraude, há uma presunção de fraude sobre reconhecimento de receita. E há também uma modus operandi de que receita é reconhecida quando a nota fiscal é emitida, o que está muito, muito longe do que a IFRS 15 preconiza, né? E efetivamente é uma norma complexa, é uma norma que recentemente, eu digo recente, apesar de já estar entre nós aqui há 4, 5 anos. Quantos anos temos de IFRS 15? Mais até, né? 19, né? Se eu não me engano. 18, né? 18 em diante. Mas que até hoje a gente não aplica com maestria, longe disso, né? E longe disso, na verdade a gente não aplica, né? Quem aplica são os nossos clientes, a gente teoricamente atesta a aplicação. E coisas simples como isso certamente estão na lista no dia a dia e na folha de ajustes de muitos dos que estão nos ouvindo aqui, né? Essa recorrência de assuntos que não são resolvidos pelos clientes ao longo do tempo, né? E às vezes o cliente fica inclusive esperando o auditor lá para calcular o ajuste para ele, né? E ainda por cima coloca lá no Journal Entry que ele vai fazer o ajuste conforme proposto pelo auditor XPTO, né? Há ainda muita confusão em relação a de quem é o papel, né? De fazer uma estimativa, de fazer um cálculo e efetivamente determinar. A responsabilidade é da administração.
E a gente tenta, ao longo do tempo, criar mais maturidade em relação a isso. Não sei se Vivi e Silvio tem outros exemplos aqui recorrentes. Acho que esse ano a gente está até, em termos contábeis, tranquilo, né? Acho que temas que a gente sempre discute aí, principalmente são processos judiciais, contingências, né? Créditos tributários, né? Essa questão também do risco sacados aí são temas aí que tem uma certa recorrência e cada ano também aparece aí alguma nuance nova aí para a gente analisar, né? Mas acho que, respondendo objetivamente, Ahmed, concordo com o Thiago aí, que acho que são temas que têm uma certa recorrência e nada muito novo, né, no decorrer dos anos, né? Eu acho que tem a impairment também, é um tema recorrente, eu acho, assim, então a gente vê muito continuamente isso também nos clientes, né, mas você não preparou a análise, mas preciso, enfim, fica aquela discussão, né, e a gente fica com aquele impasse de ter uma distorção não quantificada, e aí, consequentemente, temos que fazer as avaliações aí requeridas pela 705, né? E então acho que os temas são bastante recorrentes, essa parte das contingências e as teses, eu acho que realmente deram bastante trabalho aí para os auditores nos últimos anos, mas esse ano está um pouco mais. Por enquanto, a MED não acabou ainda, né? Não acabou ainda, não dá para comemorar, né? Celebrar a vitória. Aliás, fazendo uma conexão com a tua fala, né, sobre os relatórios não financeiros, né, de sustentabilidade, logo mais, né, daqui a alguns anos, a gente vai ter que ter esse tipo de evento também aqui para destacar os pontos de atenção no encerramento das demonstrações não financeiras, né? E aí eu acho que a gente vai ter uma lista bem extensa, né, de pontos de atenção, dada a subjetividade e a novidade, né? Que é tratar desses assuntos no âmbito aí das companhias. Mas isso para daqui a alguns anos, né? Em termos de alerta, já que você incitou aqui, Ahmed, deixa eu fazer dois, na verdade. Tivemos um ano difícil, né, gente? 2024, paramos de tomar café, né? Efetivamente, o mercado, a economia, a guerra, a economia global não foi fácil para muitos de nós e nem para os nossos clientes. E aqui vem dois temas que nesse pandemônio aí, a Vivi falou de um, que é o impairment, mas eu devo relembrar também going concern, e devo relembrar também, aliás, recorde em recuperações judiciais nesse país, nunca tivemos tantos pedidos, 2024 foi recordista, não sei se vemos um 2025 muito melhor. Então, as análises de going concern e a nossa responsabilidade sobre as análises da administração, novamente, né? Começa na administração, parece que a administração nunca faz nada sobre going concern, só o auditor faz alguma coisa. Então, começa na administração via ES1 e termina em nós. E a questão de imposto de renda diferido, também, né? Num cenário em que muitas empresas aí estão acumulando prejuízos fiscais e, consequentemente, isso levanta sérias dúvidas sobre a capacidade objetiva de recuperação e, consequentemente, o seu reconhecimento. O cenário adverso que a gente encontra, esse impairment, going concern, imposto de renda diferido, são sempre temas que vêm para a mesa, né? É verdade. Tem mais uma pergunta aqui, imagino eu que seja direcionada para Vivi, né? Dada a fala dela sobre a norma de fraude, né? O Sérgio pergunta assim, o Sérgio Corrêa Barbosa. A fraude, para mim, é um ponto de muita relevância para todos nós, eu diria. Onde imagino eu, GC, né, governança corporativa das empresas, deixam a desejar. Essa nova norma tem algum avanço sobre a fraude? E aí, obviamente, né, Vivi, do ponto de vista da auditoria, né, da técnica da auditoria, né, não para detectar fraude, né, como não é nosso objetivo primário, assim.
Então, e a norma traz exatamente essa questão de tentar diminuir esse gap, né, da expectativa em relação ao que o auditor faz e o que os usuários das informações gostariam que ele fizesse, né? Então, a norma traz um pouco melhor essa questão da expectativa em relação à identificação e as respostas a fraudes durante a execução da auditoria, né? Reforça também procedimentos mais robustos, né, na questão de uma avaliação principalmente mais profunda dos riscos relacionados à fraude, reforça, por exemplo, questões de ceticismo profissional durante toda a auditoria, né, então fazendo links com outras normas, com a 315, com a 330, né, e, por fim, a questão da comunicação, como eu falei, né, no relatório, que é a principal mudança, na minha visão, porque a gente hoje não tem isso no nosso relatório, né? A gente aplica a 240, a gente considera a fraude dentro dos nossos procedimentos de auditoria, mas a gente não reporta nada tão claramente sobre isso. Então, vai ser uma mudança bem relevante e a gente espera que, com isso, diminua esse gap, né? Essa diferença aí, e os usuários das informações, dos relatórios, eles passem a entender exatamente o que a gente está fazendo. Por outro lado, a meu ver, aí a gente começa a ficar cada vez mais óbvio, né, para a empresa que a gente está auditando, quais procedimentos que a gente está executando, né. Então, é um pouco, assim, a gente às vezes fica meio dividido, sabe, Amédia, se realmente as pessoas querem mais informação ou se esse excesso de informação, muitas vezes, no relatório acaba ficando, polui, né, de certa forma, você não consegue ali enxergar exatamente claramente o que está sendo proposto. Então, a gente vai ter, além dos principais assuntos de auditoria, uma sessão específica de fraude e uma sessão também para falar de continuidade, né, nos casos em que a administração não está fazendo uma divulgação adequada ou que existe esse risco, né, dentro do processo da auditoria. Excelente. Tem mais um comentário e uma pergunta saideira aqui, nos 3 minutos que nos restam, né? O comentário aqui é da Magali, né? Temos que ter atenção nas notas explicativas, né? Nas famigeradas notas explicativas, pois muitos usam um modelo e não alteram para aquela empresa que estão fazendo. Né? Acho que copiam o modelo do colega, do vizinho, e aí nem se dão trabalho de trocar, às vezes, o nome da empresa. Esse é um tema bem importante também. E a pergunta que foi feita a seguinte, pelo Bretas, não sei qual que é o primeiro nome, não sei se é o juiz lá do Rio de Janeiro, mas foi feito pelo Bretas aqui. Receita de subvenção sem liminar contra a Lei 14.789 compõe a base dos dividendos certos? Algo assim, não sei se o Thiago ou o Silvio tem opinião formada sobre isso já, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu imagino que a pergunta do Bretas aqui é se eu posso distribuir dividendos, se é base para a distribuição de dividendos ou se não é tributável. Provavelmente, se não é tributável, os dividendos que serão calculados com base em tal receita, né? É isso aí. E eu vou confessar que eu não sou o cara de impostos para responder a sua pergunta e também não sei se algum dos meus 2 colegas aqui saberia. Eu sei que ela efetivamente pode ser base de distribuição, porque ela será uma receita. O que a gente está discutindo aqui é se ela é uma receita IAS 12 ou uma receita IAS 20. Agora, se essa distribuição ensejará tributação, não vou arriscar, não. Prudente, tá certo. Uma pergunta capciosa, né, Med? Verdade. Mas tem aquela discussão, né? Consulte sempre seu advogado, mas tem também aquela questão de você jogar isso para reservas, né? Eu acho que tem um dispositivo na lei que ainda fala sobre isso, né? Então acho que é um bom ponto para um consultor legal responder também, né? Concordo. Não, legal, gente. Eu acho que o pessoal ficou tão entretido aqui nas explicações, né, no webinar,
nas falas de vocês que deixaram as perguntas para o final, né? Mas foi muito interessante. Eu agradeço Silvio, Tiago, Vivi e Amed por participarem desse webinar, né? E trazerem aí informações tão relevantes aqui para o nosso público. E eu reforço que esse webinar ele vai ficar gravado, ele vai estar disponível daqui a alguns dias no nosso portal. Então, você associado pode ir lá no portal, vai ter todo o conteúdo lá para vocês. Tá? A pesquisa de satisfação a gente vai enviar ao término aqui do webinar, a gente envia para vocês poderem responder, né? E eu peço também que vocês fiquem atentos ao portal, aos canais de comunicação do IBRACON, que por lá a gente vai sempre atualizá-los dos próximos eventos, próximos webinários e também podcasts, né? Aqui, atualizando aqui e dando essa informação para vocês, eu e o Amed, nós gravamos recentemente, né, Amed, um podcast sobre FRS 18, já está disponível lá no Spotify, então vocês podem ir lá procurar IBRACast técnico que vocês vão poder consumir esse conteúdo também. E no mais, muito obrigado a todos que estiveram aqui, que puderam participar. Nós tivemos picos aqui de 110 pessoas online, 111 pessoas online, então muito bom que todos aqui puderam participar e consumir esse conteúdo que esses profissionais, coordenadores dos nossos comitês e comissões estiveram aqui nessa 1 hora. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo webinar. Até logo, tchau!